Amém, Jesus. Temos algumas orações para fazer, porém, vamos deixar para o final do culto. Nós estaremos orando por algumas pessoas que nos pediram oração. Vamos à ministração da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, do versículo de número 16 ao versículo de número 24. Todo mundo achou? Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Amém, queridos? Romanos, capítulo de número 4, do 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, ó Deus amado, e te agradecemos por tudo que já ocorreu aqui nesta noite, até esse exato momento. Ó Deus amado, chegou o momento da ministração da tua palavra, na qual, ó Deus amado, eu creio que o Senhor tem algo reservado a ministrar sobre o coração da tua igreja, sobre o coração do teu povo. Ó Deus querido, que o Senhor leve cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e que não venha ser eu, ó Deus, a falar, mas venha ser teu Santo Espírito, que venha ministrar sobre os nossos corações. Sabemos que somos dependentes de Ti, da Tua graça, da Sua misericórdia. Por isso, ó Deus amado, fala com aqueles que necessitam ouvir a Tua voz. Fala com aqueles, ó Deus amado, que estão, ó Deus, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia nessa noite. Muito obrigado por tudo, meu Deus. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Glórias a Jesus. Amém, amados. Queridos, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, nos diz a palavra: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão,
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e quantas estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E ele disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles de frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-loão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu dirás a teus pais, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém, queridos? No livro de Gênesis, capítulo de número 12, dar-se início à peregrinação de Abrão. Quando Deus, ele fala para Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão, para que ele saísse da sua terra, do meio de sua parentela, tomasse a sua esposa, os seus bens materiais, os seus servos, e dali partisse para uma terra desconhecida, uma terra prometida por Deus, na qual Deus disse para Abrão, terra essa que manaria leite e mel, terra da promessa, terra na qual Deus havia prometido a Abrão, ali no livro de Gênesis, capítulo de número 12. E Abrão, ele, por obediência e entender o chamado de Deus, ele sai daquele lugar de Ur dos Caldeus e começa a sua peregrinação para um lugar que ele não tinha sequer noção de onde ficava. Porém, queridos, existem momentos na vida, e existiram momentos na vida de Abrão, que foram momentos cruciais para o seu desenvolvimento espiritual e para o desenvolvimento da sua fé. Mas isso não trouxe a Abrão muita paz e muita tranquilidade. Nós acabamos de ler aqui o livro de Gênesis, capítulo de número 15, até o verso de número 16, do verso 1 ao verso 16. E a Bíblia diz que Deus, ele se apresenta para Abrão, e Abrão, ele estava dentro da sua tenda. Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem nunca se sentiu sozinho? Se você nunca se sentiu sozinho, levanta a sua mão. Mas você que já se sentiu sozinho em algum momento da sua vida, pode ficar com as suas mãos baixadas. Abraão, ele estava vivendo esse momento. Sabe por que você não levantou a sua mão? Porque todos nós já nos sentimos em algum momento de nossas vidas
sós, sozinhos, sem um ombro para reclinar a nossa cabeça, a não ser a presença de Deus. E Abraão, ele estava vivendo esse exato momento na sua vida, momento esse de solidão, momento de escuridade espiritual, onde ele estava debaixo de uma promessa, porém não estava vivendo-a. Eu não estava sequer enxergando essa promessa que Deus lhe havia feito lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. E Deus, ele, em um breve diálogo com Abrão, Deus, ele tira ele daquele momento de solidão, conversa com ele e incita-o a sair de dentro da sua tenda e olhar para os céus, ver as estrelas, contá-las, se é que eles as podia contar. E Deus, ele, ao ter esse breve diálogo com Abrão, Deus, ele fala para ele: olhou, contou, você teve condições de contá-las? Assim será a sua descendência. A partir do versículo de número 16, do capítulo de número 15, do versículo 17 em diante, Deus, ele faz um pacto com Abrão. Deus, ele manda ele cortar esses animais que nós lemos aqui. E a Bíblia diz que a presença do fogo consumidor de Deus passou entre as partes daquele sacrifício que fora cortado ao meio, simbolizando ali o compromisso de Deus em selar a sua promessa de posteridade para Abrão. Até então, queridos, Deus havia falado, e a palavra de Deus já é o bastante. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria, diria e não faria, diz o Senhor. Porém, queridos, havia um certo ritual e uma certa tradição para se firmar um pacto de proteção, um pacto de aliança. Mesmo Deus tendo falado para ele que Deus seria o seu Deus, o seu Senhor, o seu escudo, o seu protetor, ainda faltava selar com um pacto de sangue. E quando, a partir do verso de número 16 do capítulo de número 15, depois você lê do 17 em diante, não precisa lê-lo agora, você vai entender o que eu vou falar aqui para você nesse momento. E quando Deus, ele sela esse pacto com Abraão, Deus, ele está dizendo para Abraão: agora eu selei, agora eu concretizei com derramamento de sangue a minha promessa, que a sua posteridade, ela será infinita, ela será até a consumação dos séculos. E o mais interessante disso tudo, amados, é que quando se havia um firmamento de aliança, havia-se um selamento de pacto, a parte mais forte, a parte mais poderosa, a parte com poder bélico maior, quando se era feito entre alguns reinos, entre alguns povos, quando um rei de um país, ele fazia uma aliança com o rei de outro país, eles faziam um pacto de sangue, onde era feito aquela aliança. E o mais bonito e o mais interessante disso tudo, escuta o que eu vou te dizer agora, é que o rei mais forte, o governo mais forte, o exército mais forte, ele tinha a obrigação de proteger o reino mais fraco, o exército mais fraco. Quando um outro reino, quando um outro povo, ele se levantava para pelejar contra aquele reino mais fraco, aquele rei mais forte que havia feito um pacto de aliança, de sangue com ele, havia feito uma aliança com aquele reino mais fraco, ele imediatamente, ele mandava os seus homens de guerra, o seu exército, os seus carros, os seus cavaleiros, os seus flecheiros, os seus homens de espada, os seus homens de guerra, para irem pelejar a favor daquele reino mais fraco, porque já havia sido feito um pacto de sangue, e esse pacto não podia ser quebrado. E foi justamente isso que Deus fez com Abraão no capítulo de número 15, a partir do verso de número 17, quando Deus, ele faz essa aliança com Abraão, dizendo: a partir de hoje,
aquele que for contra você vai ser contra mim. Aquele que se levantar contra você estará se levantando contra mim. Aquele que levantar as mãos contra você estarás levantando as mãos contra mim. É por isso que Deus ele fala para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. Quando nós lemos, amados, aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 4, do verso de número 16 ao verso de número 24, o apóstolo Paulo ele afirma que os que creem em Deus, como Abraão creu, eles serão filhos espirituais de Abraão. E todos nós somos filhos espirituais de Abraão. Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo de número 2, no verso de número 21, ele afirma que Abraão ele é o nosso pai na fé. É aquele que nós entendemos que é o nosso pai na fé. Por quê? Porque Deus ele fez uma aliança com Abraão. E Jesus Cristo, com a sua morte de cruz, ele fez uma aliança na graça comigo e com você. É por isso, amados, que a morte expiatória de Jesus Cristo, é por isso que a morte de cruz de Jesus Cristo, teve que haver derramamento de sangue, porque ali deu-se uma nova aliança, ali deu-se na cruz do Calvário um novo pacto, uma nova aliança. E isso, amados, denota para nós, servos do Senhor, isso mostra para mim e para você, que muitas vezes nos vemos sozinhos, muitas vezes nos vemos desamparados, muitas vezes nos vemos em lugares onde nós não temos com quem falar, não temos com quem conversar, não temos com quem abrir o nosso coração. Isso mostra para nós que aquele pacto que Jesus Cristo fez na cruz, aquele derramamento de sangue, ou seja, a nova aliança, Cristo está falando ali na cruz do Calvário, que a parte mais forte é Ele, que o poder pertence a Ele, que a glória pertence a Ele, que a majestade pertence a Ele, que a soberania pertence a Ele, que a imanência pertence a Ele, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E quando algo se levantar contra a tua vida, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo se levanta ao seu favor. A Bíblia me diz que Jesus Cristo, pelo fato de ser Deus, pelo fato de ser Senhor, pelo fato de ser o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o derradeiro, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, aquele que não tem pecado, aquele que é imaculado, aquele que tem a sua vida guardada na palma das suas mãos, ele diz nesta noite que independente daquilo que esteja se levantando contra você, ele é a parte mais forte dessa aliança que ele fez com você na cruz do Calvário. Ele é a parte mais forte da aliança que foi feita no dia da sua morte e da sua ressurreição. E ele diz nesta noite que independente daquilo que esteja se levantando contra você, ele vai levantar-se com poder e com autoridade e com glória, porque ele fez uma aliança na cruz, ele selou lá na cruz, e ele te diz nesta noite: meu filho e minha filha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor, estarei contigo todos os dias da tua vida. Porém, amados, Abraão inspirado, ou seja, o apóstolo Paulo e Tiago, inspirados pelo Espírito Santo, eles dizem que nós somos filhos na fé de Abraão. E Deus ele pronuncia Abraão como justo, justamente no momento em que ele passou a crer. Justamente no momento em que Abraão passou a crer no poder de Deus e na promessa de Deus, ele diz: Abraão, você é justo, porque você creu, e isso lhe será imputado por justiça. E Deus imputa sobre a vida de Abraão justiça, porque ele passou a crer na promessa de Deus. Mas aí eu te pergunto, como era a fé de Abraão? Quais os elementos distintivos da sua fé, ou da fé de Abraão, fez dele o nosso pai na fé?
O que levou Abraão a ser o meu, o seu, o nosso pai na fé? A Bíblia diz que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E se nós cremos, isso nos é imputado por justiça. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e Paulo ele está falando aqui justamente da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo ele fala que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente a nossa fé, ela pode agradar ao Senhor. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos justificados por Ele diante de Deus. Nós somos justificados por Jesus Cristo diante de Deus, o nosso Pai. E essa justificação, ela nos dá direito de nós adentrarmos a presença de Deus, nos dá direito de entrarmos na sala do trono, nos dá direito de entrar no Santo dos Santos, e ali nós termos um diálogo com Deus, ali nós falarmos com Deus, ali nós colocarmos diante de Deus aquilo que tem afligido a nossa alma, o nosso coração, tirando a nossa paz, muitas vezes o nosso sossego. Nos dá o direito de entrarmos na presença do Senhor, e ali nos prostrarmos diante da sua presença, e muitas vezes, amados, não temos sequer uma palavra para nós esboçarmos para Deus, mas simplesmente o fato de nós estarmos derramando lágrimas na presença do Senhor, as nossas lágrimas já dizem tudo para Deus. Porque hoje você tem acesso à sala do trono, hoje você tem acesso a entrar no Santo dos Santos, que outrora era um lugar retido, era um lugar que poucas pessoas podiam entrar, somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Mas quando Jesus Cristo morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós tivemos o direito de entrar no Santo dos Santos, porque isso nos foi imputado com justiça, pela justiça de Jesus Cristo, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e ele começa a relatar a respeito da esperança daquele que creu, a respeito da fé daquele que creu, que foi Abraão, e ele traz isso até nós, ele traz isso até a igreja, quando ele chega no verso de número 24, quando ele diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, Jesus Cristo, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus. A obra expiatória de Jesus Cristo, a crucificação, a morte, a ressurreição, nos deu o direito de nós sermos justificados diante de Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, meu querido e minha querida, o diabo ele não tem autoridade sobre a sua vida, o diabo ele não tem autoridade sobre os seus, o diabo ele não tem autoridade sobre os seus pertences. Jesus Cristo te conquistou, me conquistou, Jesus Cristo conquistou a igreja na cruz do Calvário. E quando o diabo ele tenta se levantar contra você, quando o inferno ele tenta se levantar contra você, a Bíblia diz que nós temos um advogado que advoga por nós 24 horas por dia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É porque, meu querido e minha querida, quando Jesus se levanta com autoridade, quando Ele se levanta para advogar ao teu favor, Ele está chegando diante de Deus. Quando o diabo ele chega diante da presença do Senhor e fala: olha, está vendo fulano, está vendo ciclano, está vendo Beltrano, ele pecou, ela errou, eles transgrediram a sua lei, eles transgrediram os seus mandamentos. Aí Jesus Cristo se levanta do seu trono e diz: epa, só um minutinho, fulano, ciclano, Beltrano, eles foram justificados pelo meu sangue, porque ao terceiro dia eu ressuscitei.
Então, meu querido e minha querida, você foi justificado pela ressurreição de Cristo. Você foi justificado pelo Senhor, e nada e ninguém pode se levantar contra você e te acusar. O diabo não pode te acusar, o mundo não pode te acusar, pessoas não podem te acusar, porque você já foi justificado na cruz do Calvário pelo Senhor. E Abraão, ele sabia muito bem disso. Abraão, ele sabia a justificação que Deus tinha na vida dele, por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis que isso foi imputado por justiça sobre a vida de Abraão. E isso é imputado como justiça na tua vida. Ninguém tem o direito, ninguém tem a autoridade de se levantar contra você para tentar te acusar, para tentar te apontar o dedo e falar algo para você, porque você já foi justificado por Jesus Cristo. Você já foi justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No verso de número 1 do capítulo de número 5, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Jesus Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Depois que você foi justificado por Jesus, a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que traz alegria para você, essa paz que traz um gozo para você, essa paz que traz para você esperança de dias melhores. Se você for ler na Bíblia, meu querido e minha querida, quantos homens e quantas mulheres de Deus não passaram por luta, não passaram por tribulação, não sofreram escárnio, injúria, difamação, mas eles não desistiram, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Foi falado aqui nessa noite a respeito de Paulo e Silas, que estavam na prisão, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam os louvores de adoração ao nome de Jesus Cristo. Eles estavam presos, mas não era uma prisão comum. A prisão de Paulo e Silas era a pior prisão que um ser humano podia ficar. Era uma prisão de 2 andares. Ou seja, a prisão que Paulo e Silas estavam era uma cisterna, era um porão, e tinha uma outra cadeia em cima, outra prisão em cima. E as necessidades dos presos de cima caíam na cela de baixo. As necessidades do dia a dia, a urina, as fezes, caíam lá na cela de baixo. A cela de baixo era o esgoto da cela de cima. A água de banho, tudo caía ali. Ficar em cima era fácil. Quero ver ficar lá embaixo. E mesmo assim, Paulo e Silas, eles não perderam a oportunidade de adorar o nome do Senhor. Imagina você, meu querido e minha querida, você num lugar podre, fedendo, com rato, com animais, com insetos imundos. Imagina você nesse lugar, preso, acorrentado pelos pés. Será que nós teríamos condições de adorar ao nome de Deus?
Será que nós ali, além de estar presos, estar num lugar sujo, fedendo, será que nós íamos por volta da meia-noite levantar uma voz de louvor e de adoração e de glorificação ao nome do nosso Deus? Ou nós íamos ficar murmurando? Não, aqui está fedendo muito. Será que Deus não podia consentir que eu ficasse numa prisão melhor? Ou melhor dizendo, para que eu estou preso? Porque muitas vezes, amados, por coisas muito menores, nós reclamamos. Porque muitas vezes, por coisas muito menores, nós murmuramos. Às vezes, simplesmente pelo fato de você dar uma topada no meio da rua, por algo faltar para você, por faltar uma luz, faltar uma água na caixa d'água, faltar algo que nós não gostamos, já é motivo de murmuração. E muitas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu? Porque justamente eu. Não podia ser com o vizinho da esquerda? Não podia ser com o vizinho da direita? Tudo acontece comigo. Parece que eu sou a parte do desafeto de Deus. Nada dá certo, tudo dá o contrário. Tudo que eu coloco minhas mãos para fazer dá errado. Eu que sou crente, que te adoro, que vou à igreja, não dá nada certo na minha vida. Imagina você, Paulo e Silas naquela prisão, tendo que ficar convivendo com aquele mau cheiro, com os pés amarrados a correntes. E mesmo assim, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles adoraram o nome de Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a cantar um cântico de louvor ao nome do Senhor, porque eles não estavam olhando as circunstâncias, eles não estavam olhando aquilo que estava à volta deles, eles não estavam preocupados com as correntes nos seus pés, eles não estavam preocupados com o mau cheiro, porque isso não prende a adoração de um servo do Senhor. Essas coisas não prendem a gratidão que um servo tem que dar para Deus. Eles não estavam, meu querido e minha querida, preocupados com as correntes, eles não estavam preocupados com o mau cheiro. A única preocupação de Paulo e Silas era levantar uma voz de louvor e adoração ao nome do Deus de Israel, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, meu querido e minha querida, que em meio às cadeias, em meio àquele lugar fedorento, eles começaram a adorar, eles começaram a glorificar, eles começaram a exaltar, eles começaram a engrandecer ao nome do Senhor. E isso traz para mim e para você, que independente daquilo que nós estejamos vivendo hoje, neste exato momento, nós temos que adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, porque quando a igreja adora, quando você adora, quando você exalta, quando você glorifica, as cadeias caem por terra, as cadeias caem. Não existe inferno, não existe principado, não existe demônio que tenta resistir ou que consiga resistir a um crente que adora ao nome de Deus. Então eu quero te dizer nesta noite, se você está vivendo em cadeias, se você está vivendo preso e presa, se algo tenha trancafiado o teu coração, eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, que a aliança já foi feita na cruz do Calvário, e a parte mais forte, que é Jesus Cristo, está aqui nesta noite, e Ele manda te dizer para você adorar, 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 glorificar e exaltar ao nome dEle, porque cadeias vão cair por terra nesta noite na tua vida. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que as cadeias caíram por terra. As cadeias caíram. E Paulo e Silas não pararam de adorar. Eles não pararam.
porque eles sabiam que Jesus Cristo era com eles. E Jesus é com você nessa noite. Ele é contigo. E como já foi dito aqui nessa noite, essa peleja, você não terá que pelejar, porque Deus vai pelejar ao seu favor. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse como é que está a situação lá dentro de casa, se o senhor soubesse o meu marido, o meu filho, se o senhor soubesse a situação da minha filha, se o senhor soubesse a minha situação pessoal, eu te pergunto, você está adorando? Você está glorificando? Você está na presença? Você está exaltando ao Senhor? Mas pastor, é muito difícil. E quem te falou que seria fácil? Jesus Cristo falou: neste mundo tereis de aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Mas pastor, parece que o mundo se levantou contra a minha vida, parece que o inferno está indo contra mim, parece que é todo mundo contra mim, meu irmão e minha irmã. Nada nessa vida é fácil. Quem disse para você que ia ser fácil? O inferno sim vai se levantar contra você, o mundo pode se levantar contra você, pessoas podem se levantar contra você, mas a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, Ele está com você. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo ao teu favor, ninguém pode ir contra a tua vida. Se Deus está pelejando por você, pode se levantar quem quiser, pode se levantar o maior exército do mundo, e Deus simplesmente com uma palavra, Ele vai dar um basta nesta história e vai te dizer: meu filho e minha filha, o dia da tua vitória chegou, o dia da tua glória chegou, o dia de você se levantar com um brado de vitória, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor da tua vida, está chegando. Então, igreja do Senhor, nos momentos de luta, de dificuldades, de adversidades, adore ao nome de Jesus Cristo. Adore a Ele. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar com você. E você que pode e quer, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Jesus. Qual é a sua luta, a sua dor? Deus, Ele quer pelejar ao teu favor. O Senhor Jesus, Ele quer pelejar por você. Ele já começou a pelejar ao seu favor. Eu não sei qual a sua dor, a sua luta, mas deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. A sua vitória já foi imputada por justiça, como justiça, na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida, e a tivéssemos em abundância. A aliança que Ele fez na cruz do Calvário com você, ela é eterna. Ela não é temporal, ela é eterna. Ela não é passageira, ela é eterna. E o mais lindo de tudo, o mais bonito de tudo, entenda, é que a parte mais forte dessa aliança é Deus. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. É Ele que vai se levantar ao teu favor. Não precisa você querer fazer alguma coisa, porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos ir, nós queremos fazer, nós queremos colocar a nossa força em ação, mas não precisa. Deixa que Deus trabalhe, deixa que Deus ministre, deixa que Deus faça. Simplesmente coloque nas mãos de Deus, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, coloque o impossível nas mãos de Deus. Coloca. Quantas vezes você já não pensou em parar? Quantas vezes você já não pensou em desistir? Quantas vezes você já não pensou em olhar para trás e dizer: não, chega, não quero mais, não vou mais, vou desistir? Ei, não desiste não. Não para não. Não olhe para trás não.
Olhe para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali está a sua salvação. É em Jesus que está a sua salvação. Homem não pode fazer nada por você. Pessoas não podem fazer nada por você, mas Deus pode. E Ele faz. Deus, Ele pode fazer por você. Mas para Ele fazer, você tem que clamar. Para Ele fazer, você tem que adorar. Para Ele fazer, você tem que buscar. Você tem que se colocar à disposição. Você tem que se colocar na presença dEle. E tem que apresentar as suas dores, o seu clamor, aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que tem perturbado a tua casa, aquilo que tem tirado o seu sono. Coloque diante do altar de Deus. Coloque diante do altar do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer a teu favor, o que Ele vai fazer na sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós tentamos dar uma mãozinha para Deus, mas Deus não precisa da sua mãozinha, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Muitas vezes o que nós vamos fazer é simplesmente atrapalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Ele pode. Ele vai fazer. Ele vai ministrar. Você que veio aqui à frente, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele entre com provisão sobre a tua vida. Pai Santo e Pai Poderoso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Deus amado, apresentar esse povo que veio aqui na frente com um ato de fé. Um povo, Deus amado, que assim como Abraão, creu que o Senhor pode operar um milagre. Creu que o Senhor pode operar algo de justo na vida deles. Por isso, meu Deus amado, essa aliança que já foi selada na cruz do Calvário, ela está sendo relembrada hoje aqui nesta noite, para que a tua igreja, para que o teu povo, para que os teus servos, eles entendam que tu és Senhor, que tu és poderoso, e o que o Senhor está com eles, o Senhor está com as mãos sobre eles. Por isso, meu Deus amado, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, abençoa, tira toda a dor do coração, tira toda a depressão, tira todo o desânimo, tira toda a frustração, tira todo o cansaço físico, cansaço espiritual, toda falta de sono, toda falta de paz, que caia por terra agora, 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 no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cadeias vão cair por terra, cadeias vão cair quando a igreja adora, quando o povo adora, cadeias vão por chão, cadeias vão por terra. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Abençoa, Senhor, abençoa. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, derrama. Ó Deus, cura corações aqui nessa noite, Senhor, eu te peço. Cura almas feridas aqui nesta noite, meu Deus. Cura, cura, Jesus, cura. Cura, Senhor, cura. Cura, Jesus, cura. Cura a doença da alma, Senhor. Cura a enfermidade física, meu Pai, cura.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, cura para a glória do Teu nome. Cura. Ministra ao coração, Espírito de Deus. Tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai, que caia por terra. Tudo aquilo que não é Teu. Tudo aquilo que não é Teu, Senhor, joga por terra. Tudo aquilo que não é Seu, ó Pai, que cai agora. Em nome de Jesus. Cura, meu Deus, cura, 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 cura. Cura, Jesus. Porque o Senhor já disse nessa noite. O Senhor já falou ainda hoje, Pai, nessa noite, que essa peleja é Tua. Essa peleja é Sua. Essa peleja não é dela. Essa peleja não é dele. Essa peleja não é nossa. Essa peleja é de Deus. Essa peleja é do Senhor. Essa peleja é do Senhor. Aleluia. 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 Bem baixinho o louvor. Aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, não abra os olhos não. Deus está ministrando ao seu coração. Mas para isso tem que ter fé. É fé. É fé. A Bíblia diz que foi imputado por justiça. E a justiça de Deus, com a sua fé, ela pode mover montanhas. Você tem que ter fé, minha irmã. Você tem que ter fé, meu irmão. Tem que crer no sobrenatural. Tem que crer no agir de Deus. Tem que crer que Deus está aqui e está advogando ao teu favor. Tenha fé. Mas pastor, está demorando muito. Com Abraão também demorou. Mas Abraão não parou. Com Abraão demorou muito. Mas ele não desistiu. Demorou anos. Mas ele permaneceu ali, firme na fé. Então tenha fé. Porque o dia da tua vitória está chegando. O dia da sua vitória está chegando. Não desista. Não pare. Não olhes para trás. Não tenha medo. Ainda que tudo pareça perdido, mas ainda não se perdeu. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus. Não desista. Permaneça firme. Permaneça firme. Aleluia. Glória a Jesus. Repitam vocês que estão aqui na frente comigo. Diz assim: meu Deus amado, nesta noite eu entendo que eu fui justificado pela morte de Jesus Cristo, e isso me foi imputado por justiça pelo meu Salvador. Eu tomo posse da minha vitória em Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém e amém. Pai, eu quero abençoar essas pessoas que vieram aqui. Eu quero, Deus amado, ministrar a bênção sobre a vida deles, ministrar a cura, ministrar a libertação, ministrar a restauração, ministrar portas abertas sobre a vida deles. E ó Deus amado, que em breve eles possam vir aqui testemunhar o que o Senhor fez em suas vidas. Por isso, ó Pai, eu abençoo a vida de cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E você que crê, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Adore, glorifique, exalte, engrandeça aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Aleluia. 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 Glória a Jesus.
Rapidinho, ainda de olhos fechados. Alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo? Faz um sinal assim com uma das suas mãos. Ou você que está afastado ou afastada da presença do Senhor e gostaria de retornar para a presença do Pai, faz também um sinalzinho com uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que quer, Deus te abençoe, que quer voltar para Jesus Cristo, ou aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, faz um sinalzinho assim: eu quero orar por você. Não há só essa irmã aqui? Então vamos orar pela vida da nossa irmã. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Pode ficar aqui mesmo. Vamos orar pela vida da nossa irmã Fátima, que está voltando para Jesus. Amém, dona Fátima? A igreja estenda uma das suas mãos para cá. Ela está retornando para os caminhos do Senhor. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento, ó Deus amado, a vida da dona Fátima ao Senhor. Que ela venha, ó Deus amado, firmar a fé dela em Jesus Cristo, na rocha eterna, que é o nosso Salvador. Que ela venha, ó Deus, ser canal do seu fluir, da sua bênção, por onde quer que ela passar, Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe a vida dela, abençoe a vida dos seus, a vida dos seus familiares, e que ela veja sempre a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Por isso, ó Deus Santo, eu abençoo a vida da dona Fátima, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, amém. Que Deus te abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vim aqui, estou ótima da minha presença, tudo que eu quero estou conseguindo, mas tem duas coisas que... Amém. Nós vamos orar pelo neto e pela neta da dona Fátima, amém? Glórias a Jesus. Pode voltar para o seu lugar, adorando, glorificando e exaltando ao nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.